A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 5. Estamos estudando, a lição desse trimestre, o que Deus governa, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos estudando dois livros muito importantes, dois livros históricos, com uma diferença de tempo bem grande, bem significativa, mas são dois livros muito importantes na história de Israel. Nós vemos aí a história de Ruth, no tempo dos juízes, após a morte de Josué, veio juízes, até o primeiro rei Saul. E agora, também, já uns 300 anos, 400 anos antes de Cristo, nós vamos, após o cativeiro de Babilônia, nós vamos estudar a história de Esté, uma rainha muito judia, muito abençoada por Deus. Hoje nós encerramos a história de Ruth, uma moabita, e que perdeu o seu sogro, perdeu o seu cunhado e perdeu o seu marido, mas ganhou uma sogra muito abençoada. Então, caso aí você também não se inscreveu em nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí, não deixa de dar o seu like quando você vê o vídeo, não, dá o seu like, deixe seu comentário, da onde você é, vai nos ajudando aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Então vamos lá, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo diz: agora, pois, minha filha, não temas, tu quanto disseste te farei. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher vitoriosa. Você vai ler isso lá em Ruth, capítulo 3, verso 11. E a síntese da nossa lição, que está aqui na verdade prática, fala: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Nós servimos no horizontal, a família, o ser humano, o nosso próximo, mas verticalmente nós primeiramente servimos a Deus. Quando somos fiéis a Deus, Deus nos orienta, a como devemos servir. Então nós vamos estudar aqui o casamento de Ruth com Boaz. Então, o que nós temos estudado até aqui, é que Ruth era uma mulher moabita. Quando houve aqueles problemas lá de fome em Judá, lá em Belém, o que Elimeleque fez com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Quilião, e foram embora para Moabe. Chegou lá, infelizmente, Elimeleque morreu, o marido de Ruth morreu e o marido de Ofra morreu também, duas moabitas. Ruth, acompanhou a sua sogra, embora ela deu a liberdade delas decidirem. De início, Ofra também seguiu, mas depois ela parou e conscientizou ela da decisão que elas iam tomar. E deu liberdade para elas voltar para a sua terra, voltar para o seu povo, para os seus deuses, Elas tinham essa liberdade, mas Ofra realmente seguiu, voltou, mas a nossa Ruth resolveu seguir a sua sogra. Então, a gente já estudou bastante sobre isso, certo? E ela foi uma mulher que realmente obedeceu, não só amou, se dedicou a ela e sentiu no coração de ajudar ela até o último momento, mas também obedecia, o que Noemi ensinava a ela e ordenava para ela fazer para o próprio bem dela. Porque Ruth, sendo uma viúva, a Noemi sendo uma viúva, ela sabia que na sua velhice, já estava chegando lá, ela se sentiria uma pessoa desprezada, abandonada, sem ter ninguém que cuidasse dela, como acontecia, naqueles tempos. Então, o tema da presente lição é o casamento de Boaz com Ruth. Então, esse casamento, ao longo da história, segundo os autores,
considero como um tipo de Cristo e a igreja, certo? No relacionamento de Boaz com Ruth, a gente tem um tipo de relacionamento do Senhor Jesus com a igreja, certo? Se entende dessa maneira. Então, o compromisso de Boaz com Ruth aqui na primeira parte. Então, no primeiro lugar, no lugar da bênção. Então, o tempo da colheita, né, da cevada, já havia terminado, e Ruth permanecia fiel a Noemi, lhe obedecendo em tudo, segundo está lá em Ruth, capítulo 2, verso 23. Então, o seu lema era, o lema dela, tudo quanto me disseres, farei. Ruth, então, teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse uma pessoa autônoma, independente. Ela tinha essa liberdade, entendeu? Mas ela preferiu se manter fiel à sua sogra e obedecer a ordem dela. Porque Noemi era uma pessoa inteligente, ela, né, era uma pessoa com experiência, e Ruth era uma moabita, ela não conhecia nada da terra de Noemi, de Israel, ela conhecia lá Moabe, né? Então ela decidiu ser fiel à sua sogra, né? Acompanhou ela até o fim. O autor até diz aqui, né, em vez dela procurar ser autônoma, independente, ela não buscou falsas liberdades como são pregadas hoje, né, que a mulher é livre para fazer o que quiser. Todo mundo tem essa liberdade, né? Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer, mas a Bíblia diz que no final nós vamos dar conta de tudo, certo? A pessoa tem a liberdade de fazer a bobagem que ele quiser, mas ele sabe que vai chegar um momento que ele vai ter que prestar conta daquilo tudo que ele fez. E a Bíblia deixa claro que uma lei que é imutável é a lei da semeadura, entendeu? Essa lei não tem jeito, você colhe o que planta. Deus perdoa, Deus salva, Deus muda muita coisa, mas a lei da semeadura, ela não muda. Então, Ruth aqui, ela procurou não enveredar pelo mundanismo, né? Conforme acontece, sempre acontece isso, né? Todo mundo tem essa liberdade de seguir o que quiser, mas ela preferiu obedecer à sua sogra, foi leal a ela, se sujeitou, né? Então, isso aí abençoou muito a vida dela, por isso que ela foi honrada. Você pensa que não é pouca, que é pouca honra? Alguém tem um livro na Bíblia com seu próprio nome? Ela tem, né? Ela tem um livro na Bíblia com o seu nome. E ela não era da descendência dos israelitas. Ela era moabita, um povo que odiava, né? Odiava o povo de Israel. Sendo que os moabitas já são descendentes de uma prática incestuosa. Já nasceu no pecado, né? Ela nasceu fazendo coisa errada. Então, ela procurou ver o que era fundamental, certo? Então, a sua lealdade, a sua sugestão fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, ter um novo lar. Era fundamental para a felicidade de Ruth. E Ruth sentiu que, obedecendo, né, a sua sogra, ela com certeza alcançaria aquilo que o seu coração desejava, né? O que mais me chama a atenção é a conversão de Ruth. Quando ela fala, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela já tinha julgado o Deus dela para trás. Ela se converteu. O testemunho da sua sogra converteu Ruth, entendeu? E ela se converteu. Isso aí é uma coisa bem importante. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Soube esperar, não se apressou, se manteve na posição que ela sentiu que era de Deus, né? Porque o Deus dela agora não era o Deus dos Moabitas, era o Deus de Israel. O teu Deus é o meu Deus. Então, a iniciativa de Noemi foi importante. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um lugar, né? Um terreno plano, preparado para debulhar espigo. Então, Noemi sabia, né? Que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Então, ela era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar o seu interesse em ser remida.
porque, na verdade, a remissão, conforme nós vamos ver, tinha que ser de um parente mais próximo, né? E Noemi, até aqui, não sabia que, além de Boaz, tinha um mais próximo do que Boaz, mas tudo já estava nos planos de Deus, né? Então, sem que fosse notada, né, a Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth, entendeu? Conforme está lá em Ruth, capítulo 3, versos de 4 a 7, depois de você ler, tá? O que demonstra tratar de um costume conhecido da época. Porque esse negócio de deitar aos pés de Boaz, tudo isso, né, sendo ele o remidor, e Ruth já sabendo, embora não fosse o mais próximo, tivesse outro que não quis, né, por outras questões, mas tudo isso aqui é um costume da época, tá entendendo? E era um tempo que o costume tinha valor, tá entendendo? O costume tinha valor, o costume era observado, a palavra tinha valor, né? Nós viemos num tempo, né, que tudo é relativo, essas coisas assim que nós não vamos entrar em detalhe, mas que tem tirado dos homens a palavra, as pessoas tratam, não cumprem, né? As pessoas não cumprem o costume, não valorizam os bons costumes. Aqui pode parecer até uma coisa estranha, mas era um costume da época e que Boaz e Ruth, mesmo Ruth não sendo israelita, sendo moabita, ela cumpriu o costume onde ela estava. Ela não chegou e querendo mudar o costume de Israel para ser igual ao costume da terra dela. Então, às vezes a pessoa quer trazer o costume, né, do mundo para a igreja, tá entendendo? Mas Ruth não fez assim, ela não trouxe o costume moabita. Ela aceitou o costume do povo de Israel. É assim que funciona aqui? Então eu vou me submeter ao costume. Noemi orientou ela, ela aceitou tudo direitinho e fez conforme Noemi orientou e conforme era o costume da época também. É isso que é importante. Ela não tentou mudar nada, tá entendendo? Ela aceitou. Então, hoje em dia, a gente já encontra dificuldades, as pessoas já não querem aceitar determinado costume, que são coisas que são. Costume não salva ninguém, mas os bons costumes faz parte da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus, né? Então, isso aí, estender a capa era sinal de compromisso, de casamento, certo? Então, isso aí é muito importante. Então, ele, na verdade, querido, respeitaram o processo, agiram de acordo, certo? Com isso, Ruth deitou lá perto dele, certo? Ele descobriu os pés, e quando ele acordou, que ele viu Ruth do lado lá dormindo, mas tudo no maior respeito, dentro do costume da época, mas tudo respeitosamente. Então, por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com a mulher deitada a seus pés, e ele pergunta: quem és tu? Né? Lá em Ruth, capítulo 3, verso 9. É orientada por Noemi, né? Noemi já encaminhou tudo direitinho, que queria que ela casasse, né? Encontrasse um remidor das terras de Elimeleque, marido dela, pagasse, restituísse, né? E tudo voltaria às boas. Então, como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu, certo? Então, orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estende sobre ele a capa. Então, isso aí aconteceu tudo de acordo com o costume da época, respeitando todo o processo. Entendeu? Mesmo estando perto de uma bênção, né? Mesmo estando perto, isso é importante. Uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem que passar pelo devido processo e Deus tem que estar no comando. Quando nós nos apressamos, nós tiramos Deus, né? Ruth não fez isso, ela esperou e Boaz estava interessado nela também, né? Mas foi tudo ali respeitado, certo? Então, o caso número 2 aqui. Antes eu quero ler essa sinopse aqui. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar a bênção que não falei. O casamento entre Ruth e Boaz
concluindo o negócio. Então, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, ele aceitou, certo? Ele já estava interessado em Ruth também, certo? Mas era fundamental que ele superasse os obstáculos, né? Quais eram os obstáculos? Bem, havia a preferência de um parente mais próximo, certo? Boaz agiu rapidamente com Noemi, certo? Noemi havia dito, né? E todo homem deve também, ele agiu, certo? Então, todo homem deve ser preparado para tomar as iniciativas da vida, né? A Ruth fez a parte dele. Agora, Boaz tinha que fazer a dele. Numa união, em qualquer situação, sempre tem a parte de um e a parte de outro. A Ruth fez a parte dela, mostrou interesse nele, mostrou que precisava de um remidor para remir as terras dele, Meleque, pegar de volta, pagar o que fosse devido, certo? E suscitar filhos. A lei do levirato, né? Morre alguém. A lei do levirato é isso, alguém morreu, deixou filho, não deixou filho, o irmão, Moisés ensinou isso lá na lei do levirato. Então, o irmão casava com a viúva que não teve filho, e gerava filho, e os filhos seriam do irmão dele, por lei, de sangue não. Deu para entender? A lei do levirato é isso. Ali na Bíblia, alguém morreu, não deixou filho, né? Deixou a viúva sem filho. Então, um irmão dele casava com ela e gerava filhos, e os filhos seriam dele só de sangue, mas pela lei seria do irmão que morreu. Entendeu? Essa é a lei do levirato, lá no Antigo Testamento. Então, era isso que ia acontecer com o remidor, certo? O remidor ia assumir o compromisso com Ruth, casaria com ela e ela teria filhos, mas o filho seria do remidor, do que morreu. E o que aconteceria? Por lei, a Noemi teria os netos como legítimo, certo? Não de sangue, porque Boaz e Ruth não tinham parentesco consanguíneo com eles, com ela, certo? Então, pela lei, sim, aí ela teria netos legítimos. Aí ela seria herdeira também. E tudo aquilo que Elimeleque vendeu para ir embora seria restituído para Noemi e Ruth, através de Boaz. Entendeu? Então, o resgate do levirato é isso. Então, o registro público. Então, o que ele tinha que fazer? Boaz foi resolver esse problema publicamente. Foi para o cartório. Digamos que o cartório antigamente era na praça, na porta da entrada. As cidades muradas, né? E lá na praça, entendeu? Se resolvia tudo. Ficavam os anciãos, os sábios, entendidos, ficavam os vendedores, ficava tudo ali. Então ali tudo era resolvido à vista e todo mundo sabia e se espalhava rapidamente pela cidade. Foi para esse local que Boaz foi, porque ele não queria fazer nada escondido. A pior coisa que tem é as coisas escondidas, né? Realmente não é muito bom, não, né? Então, ele quis fazer publicamente, para não dar brecha, certo? Então, isso aí é que a gente tem que entender. Em princípio, o remidor aceitou. Esse parente, né, mais próximo de Noemi, que não era Boaz. Boaz, vamos dizer assim, ele estava em primeiro lugar e Boaz em segundo, então o direito era dele. Ele, a princípio, ele aceitou, né? Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu por quê? Quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth, aí ele falou, não, casar com Ruth eu não quero. Porque já era Boaz mesmo, né? Que ia casar. Então, ele aceitou, ele falou, adquirir essas terras, não tem problema. Mas casar com Ruth não dá, então ele desistiu. Aí a bola passou para quem? Passou para Boaz, era tudo que ele queria e era tudo que Ruth queria, certo? Então, a aplicação dessas leis, nesse caso, a do resgatador, do casamento por levirato, que eu já expliquei aqui.
os filhos de Boaz com Ruth, seria, por lei, neto legítimo de Noemi, mas sanguíneo não, porque nenhum dos dois tinha, né, essa sangue de Noemi. Ela era moabita e ele era parente de Elimeleque, não de Noemi. Ficou bem entendido, né? Então, o remidor alegou motivos econômicos para a sua... Depois você lê lá o livro de Ruth, que explica bem isso. Ele não aplicaria recursos, segundo ele, né, em terras que não seriam da sua própria família, seria da família de Noemi. Então, né, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, esses filhos dele seriam. Então, o registro público diz o seguinte: seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selado com o remidor. O remidor, o que ele fazia? Ele descalçava, né, tirava o sapato e entregava a Boaz. Então ele falou: eu não quero ser o remidor, eu passo para você. Tá bom, então eu vou tirar meu sapato na frente de todo mundo e vou te dar, selando aí que você agora é o remidor das terras de Boaz, e você vai casar de Boaz, tu vai, das terras de Elimeleque, tu vai casar com Ruth, certo? E você vai ser o remidor, ok? E os seus netos vai ser de Levi. Então, foi bem explicado isso. Aí, como é que aconteceu? Você pode ler lá em Ruth, capítulo 4, de 9 a 11. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz, recebeu uma confirmação uníssona, né? E todo o povo estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha, o Senhor faça a essa mulher, Ruth, entendeu? Como Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com mais elevadas honras, entendeu? Então, o casamento de Boaz com Ruth ressalta o quê? A liderança masculina, né, pressupõe a atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Então, queridos, vocês viram que Ruth, no final, foi uma mulher honrada. É uma história que começa com morte, né? Primeiro começa com uma pessoa fugindo da sua terra porque ela estava escassa de alimento, né? Aí ele foge, vai para uma terra estrangeira, uma terra inimiga de Deus. A verdade é essa. Ela é uma terra próspera, né? Porque Deus, ele não faz acepção, ele abençoa todo mundo. Agora, quem não entende a bênção de Deus vai agradecer a outra pessoa, né? Mas Deus não leva em conta isso, né? Mas a verdade é essa, o livro de Ruth começa com morte, fome, fugindo, né? Vamos fugir para lá, para Moab, porque lá tem comida que não tem. Chega lá, os seus filhos arrumam uma mulher moabita, fora da lei de Deus, casa. Aí depois Elimeleque morre, depois os dois filhos morrem. Veja que situação que esse livro começa, mas ele acaba diferente. Ele acaba honrando Ruth, certo? Ele acaba com alegria, um casamento, uma mulher sendo honrada, porque embora fosse moabita, honrou a sua sogra. Tu vê como é que você honrar alguém, você é honrado por Deus? Se ela não honrasse a sua sogra, ficasse falando mal dela, você pode dizer, mas tem sogra que faz por onde? É outra história, né? Mas ela não quis nem saber, ela honrou a sogra dela. Eu vou cuidar de você, aonde tua cidade é minha cidade, teu povo é meu povo, teu Deus é meu povo, aonde tu pisar eu piso, aonde tu morrer eu morro contigo. Honrou a sogra. Aí Deus, o que Deus fez? Honrou ela. Já viu como é que é a honra? Quando tu honra alguém devidamente, tu não vai dar honra para tolo, mas quando tu honra alguém devidamente, Deus também te honra. Está entendendo? Então, a remissão da linhagem de Davi veio. Então, Davi veio da linhagem de Ruth. Deus escolhe uma moabita e coloca na dispensação, né, daqueles que vêm da linhagem de Davi, o Messias. Certo?
Davi é neto de Obed. Quando Obed é filho de Ruth, certo? E filho de Boaz. E se tornando aquele que Deus colocou na linhagem. Assim como ele colocou Raabe também, né? Então, querido, é assim que Deus faz, porque, na verdade, todos nós somos pecadores, certo? E Boaz é um tipo de Cristo porque ele aceitou Jesus, num sentido, por quê? A Ruth era uma gentil, uma gentia, e Boaz era um israelita, da tribo de Judá, mas ele aceitou casar com a Ruth, ele remiu ela. E hoje, querido, a igreja é gentia. Tem judeu também, mas a igreja hoje é gentil. A igreja é comprada com o sangue de Jesus. Jesus remiu a igreja. Por isso que, num sentido, Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é um tipo de igreja. Por quê? Porque a igreja é gentia, pecadora mesmo, mas Jesus remiu ela. Assim como Boaz remiu Ruth, sendo gentia, moabita, desprezada pelo povo israelita, assim também Jesus remiu a igreja, comprada com o sangue dele. Entendeu? Então, querido, Deus te abençoe. Que essa lição, que é a última de Ruth, nós vamos começar semana que vem, a 6, com a história de Esther, outra, uma judia muito abençoada por Deus. Nós vamos estudar. Mas grava bem, Boaz remiu Ruth, uma gentia, e casou com ela, e pela nessa descendência veio Davi, certo? E da descendência de Davi, segundo a carne, veio o Messias, o Senhor Jesus, o remidor da humanidade. Amém? Então, Deus te abençoe e tu possa entender essa lição que o que vale a fidelidade, né? Como é importante. Então, sinceridade, essas coisas tão importantes. Nós vivemos num mundo tão grande de falsidade, de mentira, né? As pessoas são falsas, te abraça, te beija, mas tá querendo te dar uma facada nas costas. O mundo tá assim. Mas quando tu encontra alguém sincero, que não tem demagogia, né? Que te dá um abraço sincero e fala, olha, vamos caminhar, vamos fazer a vontade de Deus. Isso aí é muito importante. E Boaz encontrou em Ruth isso. Tá bom? Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever e assista o nosso anúncio aí, que vocês nos ajudam na monetização. Um abração aí, até a lição 6.